Só estou aqui, pessoal, a gente aguardando aqui mais uns segundos aqui, mas já começou a gravar, a gente vai começar a nossa live em instantes aí. Adriano, eu acho que é contigo. Bom, então se você já chutou a bola, né, me deixa Já chutei. só cabecear, né? Então, de cara, muito obrigada àqueles que estão tendo a oportunidade de entrar, né? Fim de mês, né? Meio de mês aí para a gente, é sempre um pouquinho complicado. E a gente tem procurado aqui manter uma regularidade com os nossos bate-papos, as nossas lives. Hoje, com a presença mais do que importante aí da Ana Júlia, que vem trazer um pouco para a gente dessas mudanças que a gente vai ter aí na nova 17020. O impacto disso dentro da casa de cada um de nós, né? A gente vai trazer aí um pouco da nossa retrospectiva. Não foi um ano fácil, né? Nunca é. E a gente tem certeza que 2026 também vai ser um ano de muitas brigas, boas brigas. Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês. A FENIF continua, vai estar sempre à disposição aqui do associado. Podem nos procurar, contem com a gente. E eu não vou me delongar aqui demais, não, eu já vou passar para o Vassoli. Ana, muito obrigada por ter aceitado essa empreitada aí com a gente. E palavra com vocês, tá? Muito bem, Adriano. Então, boa tarde para todo mundo. Por enquanto, nós somos poucos, mas começamos também mais ou menos pontualmente, né, dentro da tolerância aí de nós brasileiros, né, Ana? Ana e Fernanda. Então, de qualquer forma, vamos começar aqui, né? Todo mês a gente tem feito esse bate-papo, que é um evento que a gente resolveu fazer para ficar mais próximo do organismo de inspeção, para a gente conseguir falar o que está acontecendo, quais são os propósitos, quais são os problemas, ouvir um pouco, né, de qualquer forma. Então, hoje, como é dezembro, dia 11 de dezembro de 2025, a gente já está finalizando aí, né, praticamente finalizando o ano. A semana que vem, a gente acredita que vai ser a última semana, a gente já está tendo muita dificuldade para conseguir falar com as pessoas que estão naquele esforço, aquele sprint final, né, de fechamento aí de contas, de ações, dos assuntos aí para o ano e já se preparando aí para o ano de 2026, que vai ser um ano realmente de muitos desafios, como todo ano é, né? Essa é a verdade. Ano que vem a gente tem uma característica especial que é um ano de eleições, então aí soma-se a todas as questões aí que a gente já vive né, no dia a dia, as questões políticas, as questões aí eleitorais. Então a gente tem que manter sempre isso no nosso radar para a gente conseguir agir da maneira mais assertiva. Antes, né, da Ana falar, de novo, né, Ana, obrigado aí pela sua participação. Uma pessoa sempre especial que acompanha a gente, que sempre colabora. Talvez a gente nem consiga fazer tantas ações juntos, né, Ana? Mas a gente está sempre aí, de alguma forma, conversando, sempre namorando aí. Então é importante, como a última live, o último bate-papo FENIP do ano, a gente fazer uma breve retrospectiva, o material depois a gente pode passar, as associações, elas têm, obviamente, acesso a tudo que a gente vem fazendo, e com certeza as associações, elas estão sempre em contato com o associado, dizendo o que é que está acontecendo e ouvindo também o associado. Esse é o canal de comunicação que a gente adota na FENIV, né? A FENIV realizando as ações federais, e a FENIV, ela é formada pelas associações. Então, cada associação é uma antena para o seu associado que repassa essas informações, essas demandas aqui para a FENIV. É importante, né, primeiro a gente começar com o slide de toda a construção que a FENIV faz desde 2011, e aí em 2017, depois de muita conversa, de muita estruturação, a gente conseguiu, de fato, ter a filiação da SINSP e da ANGES em 2017, e aí a gente conseguiu, de fato, deslanchar a FENIV. Em 2026, pessoal, vai ser o ano dos 15 anos da FENIV. Então, a FENIV vai debutar ano que vem, e aí a gente tem que caprichar nos eventos.
Então, a gente já tem aí o convite do Inmetro, por exemplo, né, para a gente voltar aí com o ENOAC, e aí a gente fazer um evento importante também para comemorar os 15 anos da FENIV. Eu começo, né, então, falando sobre essa retrospectiva, que a gente continua com muitas ações, muitas reuniões institucionais. Então, toda semana a gente tem reunião da diretoria e do conselho, é uma reunião mista, é um colegiado, a gente não tem restrição de participação com quem é membro ou da diretoria ou do conselho, reuniões às vezes calmas e muitas vezes acaloradas, né, onde a gente tem a oportunidade toda semana debater aí o que está acontecendo e pedir opinião de todo mundo, né, de todo mundo aí que é voluntário, que trabalha sempre com muito carinho, com certeza e com muito empenho. Toda semana a gente tem também reuniões da assessoria de imprensa, isso segunda-feira, e com assessoria jurídica. Então, por mais que às vezes a reunião seja rápida, é um encontro que a gente tem semanal para fechar pauta, para conversar sobre ações, para trocar ideias, né, Fernando, no dia a dia nosso. E quinzenalmente, esse ano, infelizmente, foi muito devagar, isso certamente por causa de um 2024 muito intenso, né, com a comissão técnica. A gente teve um grande esforço aí para revisar regulamentos, revisar muitos documentos, e esse ano a gente ainda está em expectativas, né, de publicação de alguns regulamentos. Então, a comissão técnica, certamente, eu vou falar para vocês daqui a pouco, né, a gente vai ter muito mais trabalho em 2026. A BNT, a gente tem participado de muitas reuniões em comissões diversas, em comitês diversos. Fizemos aí parte de toda a revisão do 14040 e 14180 e 14624. Já foram todas lançadas. A gente está trabalhando agora em uma nova norma para a linha móvel. Então, a gente tem certeza de que a linha móvel, a linha portátil, né, é um nome que ainda está em debate, mas vai ser uma ferramenta muito importante, tanto para a gente aumentar a capilaridade hoje, quanto para ser viável um programa de TV no Brasil. Então, estamos falando aí de sistemas, estamos falando de tecnologias, de soluções, em paralelo também, né, com a comissão técnica, que está discutindo aí muitos outros assuntos, como, por exemplo, checklist eletrônico. Então, soluções para transformação digital do segmento. Foi lançada aí, publicada, né, há pouco, a parte 7 da norma 11353, que trata da inspeção de GNV. Então, é parte do esforço também da FENIV. Eu queria também parabenizar aqui o coordenador Torelli, os participantes aí do CB, né, Escomparim, enfim, não vou nominar porque tem muitas pessoas aqui que contribuíram. Então, é uma norma muito importante que provavelmente vai servir de referência para a inspeção de GNV, como o 040 faz parte da inspeção de segurança veicular, né? E eu queria também falar que a gente está participando, a Adriana, que é a coordenadora, né, do grupo, a gente está falando da norma 9762, revisando toda a terminologia, e a gente acabando aí com grandes dúvidas que a gente sempre teve, né, sobre carroceria, sobre conceitos, e a gente tá buscando aí corrigir, melhorar a interpretação de várias terminologias, né, para o nosso dia a dia ficar mais fácil. E aí eu já aproveito e já convido quem tiver interesse, quem puder, de perguntar aí para a sua associação quando vai ser a próxima reunião, para vocês todos aí poderem participar também. A FENIV, esse ano, tem participado aí de reuniões da Câmara Temática de Gestão do Penatrans. Nós somos representados pelo nosso vice-presidente Matheus e pelo Rômulo, que é o nosso diretor técnico. Então, o CTPenat, infelizmente, está devagar, mas a gente já está colocando algumas ações ali, principalmente em relação a sinistrados e GNV, para a gente conseguir construir alguma ação dentro das soluções, dentro dos problemas que a gente identificou nesses dois campos. E aí a gente formou também um comitê de novos negócios, porque, infelizmente, isso aí é uma história que já dura muitos anos, mas a gente sabe que o mercado de inspeção compulsória, inspeções compulsórias não é um mercado que tem crescido, né? Pelo contrário, ele parece estar minguando.
Então, nós, com toda a estrutura que a gente tem, com toda a expertise, a gente não pode ter tanta ociosidade, a gente tem que aproveitar o que a gente tem para poder oferecer serviços voluntários também. Então, esse novo comitê está começando a trabalhar, não que a gente nunca tenha falado, né, sobre voluntário, mas agora a gente, de fato, quer colocar isso como uma prioridade dentro da FENIV, né? Vamos construir aí algumas coisas interessantes e talvez ali, fevereiro, março do ano que vem, a gente faça um seminário e aí vocês vão ficar sabendo com certeza. Em método, tivemos aí uma mudança importante, né, na SEGEC. Estivemos já eu e a Adriana lá para conversar com o André, o Jorge esteve lá também. Falamos aí sobre os assuntos aí mais importantes, principalmente quando a gente fala de harmonização, né, workshop de avaliadores, interpretação aí de regulamentos, questões aí pertinentes a custos, a gestão de avaliações, a programação de avaliações, né? Falamos aí sobre verificação volumétrica, isso aí em outros comitês, né? A gente tem feito aí agendas periódicas, verificação volumétrica, que a gente ainda precisa ter um edital aí publicado pela DIMEL, mas a gente tem contribuído aí. GNV é um assunto que a gente sempre tem que conversar, é um mercado que está em queda, não depende totalmente nem de Inmetro, nem de Senatran, mas é uma questão aí conjuntural do mercado. Mas como o Inmetro, como o Senatran, a gente pode ter o apoio para simplificar processo, para a gente poder deixar o processo menos burocrático, menos custoso para o cidadão, né? Sem cair a qualidade e, pelo contrário, né, a gente buscar aumentar a qualidade aí da inspeção. Outro assunto recorrente, escolares, né? A gente tem que aplicar a norma 17075, a gente tem que fazer uma inspeção bem feita, harmônica, normalizada, rastreável para os escolares. Um grande esforço que a gente tem feito aí junto à prefeitura, junto aos estados, e o Metro, a gente está construindo aí alguma maneira deles apoiarem a gente nisso aí. Eu não podia deixar de citar também o termo de cooperação técnica, né, que a gente assinou com o Inmetro lá em 2023, 2024, na verdade, e ele está em andamento, a gente está em construção aí de requisitos para desenvolvimento do sistema GNV-SEG, que é algo aí que vai dar rastreabilidade, né, aos kits instalados. E aí, junto com a DICONF, a gente tem debatido junto com, principalmente aí, né, com o João Nery, em primeira pessoa, diretor da DICONF, e as pessoas que estão lá trabalhando junto com ele, para a gente revisar os hacks. Então, tem pontos importantes para revisão, e é claro que um desses pontos é a transformação digital do segmento. A gente tem que fazer outros eventos específicos para a gente poder debater esse assunto com mais profundidade, e um ponto importante para a transformação digital é o projeto nuvem. Então, nós tivemos alguns pontos de divergência, mas eu queria deixar claro aqui, como a gente deixou várias vezes, que nós somos a favor do projeto nuvem. Os dados, eles têm que ser transparentes, eles têm que estar disponíveis, a gente tem que acabar com o papel, só que a gente tem que adotar aí um número de câmeras que seja adequado. Então, é um ponto principal de divergência e que a gente vai acertar. Acreditamos que em breve vai estar em consulta pública aí, as portarias com o projeto nuvem para a gente poder aí opinar, né, para a gente poder continuar dando o nosso ponto de vista. Sobre o Senatran, né, o Senatran, infelizmente, tem um problema aí crônico de falta de pessoal, falta de estrutura e problemas aí relacionados até com gestão, né, porque você tem pouca gente, você tem muitas demandas, você acaba tendo dificuldades de gestão. Um exemplo aqui é a publicação da resolução 916, que desde 2019 a gente está trabalhando nisso, a gente até hoje não conseguiu fazer uma publicação da 916, apesar de toda a pressão que a gente tem feito e tentar convencer a Senatran que é importante publicar isso aí o quanto antes. Renave é outra coisa, né? A gente tem, junto com outras entidades aí, buscando melhorias no Renave. Tem ainda muitos problemas, tem muitos furos. A gente mandou aí sugestões e mostramos os problemas, fizemos denúncias. Então, a gente está guardando aí uma resposta
sobre Renave. Aí, voltando lá para o início, dois pontos fundamentais para a gente, a nossa vida, né, fora a Resolução 916, é o grupo de trabalho que a gente está participando. Esse ano, infelizmente, só teve uma reunião em maio, a gente está cobrando mais uma reunião, mas esse ano eu acho que dificilmente vai sair, mas para revisão da Resolução CONTRAN 922, regulamentação para ITL, por exemplo, a inspeção volante, que é uma inspeção precária que a gente precisa fazer para poder atender as regiões mais remotas, onde não há viabilidade de implantação de um organismo de inspeção. Então, a gente fez aí uma minuta em conjunto com o Metro, e a gente acredita que essa minuta ela vai ser aí pautada, né? E em breve a gente vai ter alguma novidade sobre ela. Porque tem uma ação judicial no Pará, a gente já falou isso para vocês aí há algum tempo. Eu e a Fernanda, a gente tem participado das reuniões aí com o juiz, com o Ministério Público, com o Detran do Pará, com a Senatran, para a gente resolver o problema dos basculantes, que é um problema de capilaridade. Então, esse projeto que a gente debateu no grupo de trabalho tem tudo a ver com a questão do basculante. E a Senatran tem até janeiro agora para apresentar um plano de trabalho para implementar essa solução. Tá? Então, a gente está trabalhando juntos aí para resolver o problema não só do basculante, mas da falta de capilaridade que a gente tem aí no Brasil. Validação do CSV no Renavan é um assunto bem antigo também, a gente tem batido bastante sobre isso, né? E é importante que toda modificação, toda alteração que seja feita no CRLV, né, no CRV, que você tenha uma validação correspondente do CSV no Renavan, para evitar que você tenha uma mudança no campo de observação, algum campo alterado, sem ter o seu CSV correspondente. É uma solução sistêmica que tem que ser implementada para poder reduzir aí fraude. Tem muitas fraudes, a gente tem mandado aí todo mês pelo menos uma, duas denúncias sobre isso e a gente não consegue ver esse assunto andando. A bola da vez são os ciclomotores. A turma aí tem até o dia 31 de dezembro para poder regularizar o seu ciclomotor. Há pouco tempo, até semana passada atrás aí, a gente tinha um problema aí no pré-cadastro. O Matheus, ele informou para nós aí, né, Matheus, que semana passada foi emitido o primeiro pré-cadastro aí. Então, a gente acredita que esse negócio vai estar resolvido lá com a Senatran, e os estados eles vão conseguir aí regularizar a situação dos ciclomotores, com muito atraso, né? Mas que seja resolvido, que a gente possa fazer inspeção desses veículos. Importante dizer que ciclomotor é similar a uma moto, vai circular no trânsito, e a moto ela é responsável pela grande maioria dos sinistros que tem no Brasil. É a causa principal de afastamento do trabalho no Brasil hoje. Então a gente tem que ter um cuidado especial com o ciclomotor. Sinistrados é um assunto muito complexo, mas a gente tem feito estudos e a gente mandou para a Senatran há cerca aí de 2 meses, um estudo atualizado mostrando que a gente tem um número muito pequeno de CSVs em relação aos sinistrados, né? Foi um assunto muito importante que a gente tem tentando, e hoje a gente tem dados aí para demonstrar, e a gente precisa que a Senatran tome alguma ação para regularizar isso, junto com os estados, obviamente, né? E aí, chamando a atenção de novo, né, da CTPenat, que é uma ferramenta importante para a gente cobrar as ações aí que estão dentro lá do Penatrans. A gente tem outras pautas em andamento, né, já indo aí para a finalização. Eu já tinha dito para vocês sobre a questão dos escolares. Todas as associações estão trabalhando aí arduamente, é muito difícil a gente conseguir convencer, mas hoje tem a norma para a inspeção dos escolares, e a gente não pode aceitar que sejam realizadas inspeções falsas, fraudes, não realize a inspeção, considerando que o Código de Trânsito fala que tem que ter inspeção semestral, e a inspeção tem padrão, tem norma, e a gente tem que cobrar a utilização de normas e padrões, e rastreabilidade, uso de sistemas para a inspeção dos escolares. Estamos aí buscando 2 acordos de cooperação, a troca de informações, troca de estatística, né, de realização de treinamentos, tanto com a NTT quanto para a Polícia Rodoviária Federal. E, além disso, a gente está fazendo aí
reuniões com o Serpro, a gente tem até que voltar a fazer outras reuniões com eles, mas nós tratamos aí de diversas melhorias de processo, a gente conseguiu algumas melhorias aí que vocês aí já conhecem, devem ter recebido das suas associações. Infelizmente, a nossa atuação junto à política ainda é muito tímida. A gente estava aí com uma assessoria parlamentar há pouco tempo, né? A gente, infelizmente, não conseguimos continuar com a assessoria, mas a gente vai buscar aí um apoio, né? A gente conseguir aí ter verba suficiente para conseguir ter uma assessoria. Enquanto isso, a gente continua acompanhando os projetos de lei, elaborando notas técnicas, e a gente mesmo tem procurado fazer essa interface aí com o Congresso, né? Como eu falei para vocês, as próximas prioridades são serviços voluntários. Em breve vocês vão ter novidades aí sobre esses serviços que estão sendo aí elaborados pelo nosso novo comitê de novos serviços. E aí, reuniões com entidades. A gente tem feito várias reuniões com entidades para a gente obter apoio, trocar ideias, né? Por exemplo, a AND, tivemos a participação aí de representantes da FENIV no último congresso da AND. Agora, em março, vai ter no outro congresso, né? E provavelmente a gente vai ter representante lá, junto com a CNVV, conversando aí sobre ITV, sobre vistoria, Sindirepa, Sindipeças, a própria Anfir e o Cimefre, né, a Anges, que são empresas aí que fazem pré-cadastro, e tem tudo a ver a gente conversar com eles, né? E ações que a gente está fazendo junto às ABMECs. As ABMECs são as associações de engenheiros mecânicos. E aí tem outras entidades que a gente poderia citar, né, mas os principais trabalhos que a gente fez em 2025 são com essas entidades aqui. Se tiver mais alguma, estamos aí à disposição para sempre a gente poder conversar e juntar forças. Convido aí vocês, né, para visitar nossas redes sociais. É importante aí a gente ter a participação, que vocês pautem também assuntos, que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês fiquem informados através do que a gente tem postado. Eventualmente vai acontecer um erro, vocês podem entrar em contato com a gente para a gente poder corrigir também, tá? Mas é um trabalho que a gente faz aí com bastante carinho também, bastante cuidado. Curtam também lá os vídeos, treinamentos, lives que a gente posta lá no nosso canal do YouTube, tem muita coisa lá, muita coisa interessante, inclusive essa live, a gente vai colocar esse vídeo lá também. Então, basculante, ciclo motor, há pouco tempo a gente fez um mini curso sobre reforma tributária, então tá tudo lá para vocês. E aí, é uma reflexão, né? Parece que não sai de moda, desde 97 a gente trata de forças, fraquezas, de oportunidades, de ameaças, e são praticamente as mesmas. Então a gente pode pensar sobre cada quadradinho desse aqui, vocês podem pensar em ameaças, vocês podem pensar em forças e fraquezas que a gente tem, a gente não precisa ficar falando aqui, que isso aí já foi falado em outras lives. Mas eu queria só deixar aqui que a tendência, né, os nossos drivers, eles estão sempre ligados a esses 5 pontos aqui. Ou seja, a gente tem que buscar sempre resposta para as demandas do dia a dia. Quando tem uma falta de harmonização, uma interpretação que a gente acha que não está certo sobre uma avaliação ou sobre uma norma, é um ponto de trabalho que a gente sempre tem que fazer. A gente tem que aumentar o nosso acesso ao Congresso Nacional. A gente tem que buscar ações para que a legislação e os regulamentos sejam cumpridos. A gente tem que buscar sempre melhoria para a capilaridade. É um grande problema que a gente tem hoje. É uma questão que a gente tem que trabalhar, né? Não que a gente não atenda uma grande parte do Brasil, a gente fez uma demonstração sobre isso naquele grupo de trabalho da Senatran, mas tem locais que não são cobertos, a gente tem que trabalhar para poder atender. E sempre buscar melhoria nos processos de inspeção. A gente tem que ter mais confiabilidade, a gente tem que ter mais transparência, a gente tem que ter processo mais robusto e mais automatizado, né? Temos que sair da indústria 2.0, 3.0 e já entrar, né, para 4.0. Temos que usar mais tecnologia, né, ao nosso favor. E aí, gente, a Adriana já falou, né, que o ano de 2026 vai ser também um ano muito desafiador, né? Hoje não é dia para a gente ficar chorando, ficar reclamando, né, Adriana? Os problemas a gente já conhece. E a gente precisa se reinventar. E dessa vez não é papo furado, não.
A gente, às vezes, tende aquela positividade tóxica, né, Ana? De se reinventar, da gente unir força, da gente ter resiliência. Mas eu acho que, talvez mais do que nunca, dentro do cenário aí que a gente tem visto no mercado, a gente precisa, sim, se reinventar. Trabalhar com mais sistemas, a gente tem que mudar a maneira como a gente faz as coisas, a gente tem que melhorar a qualidade do nosso serviço. A gente tem que trabalhar, por mais que vocês sejam concorrentes, mas trabalhar juntos na associação para trocar ideia e para a gente conseguir debater os pontos aí de convergência e resolver os problemas aí que são comuns para todo mundo. E isso a gente só vai conseguir, não só com união, mas com resiliência, com tentativa. A gente tem que continuar trabalhando, a gente não pode desanimar, porque se a gente desanimar, se a gente não fizer o nosso trabalho, a coisa vai piorar muito, vocês podem ter certeza disso, tá? Então, eu convido todo mundo aí a cobrar a sua associação novamente, vocês não desanimarem e a gente continuar trabalhando juntos aí. E aí, aproveitar para dar uma mensagem para vocês, né, de um feliz ano novo, que todos vocês possam aí passar esse momento mágico, que de repente, de um dia para o outro, de uma semana para outra, muda tudo, né, Euclides? Então a gente vai passar aquela festa com a família, com os amigos, e aí a gente vai dar aquela respirada para poder começar 2026 aí, fazendo o que a gente precisa fazer, né? Então agradeço aí a atenção de vocês, eu até falei mais do que eu deveria, mas eu passo a minha palavra aqui para a Fernanda, e aí a Ana, ela vai sim assumir aí o evento, tá, Ana? Eu Mais um quase pouco de infartei. paciência, por favor. Eu quase infartei aqui, tá, Bassoli? Já estava te passando mensagem, falei, Bassoli. Não, já parou. Tá bom. Não, agora é só eu que falo Fernanda. meia hora. Agora é só eu que falo meia hora. Vai com a sua apresentação aí, Lia? Deixa eu apresentar aqui só Vamos lá. minuto. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Bem, primeiro eu quero dar uma boa tarde a todos, quero agradecer a presença de todos, né, gente, é muito bom poder contar com vocês mais uma vez esse mês, né, porque, querendo ou não, as nossas lives agora estão sendo mensais, a gente está tentando criar essa virtualidade, então é muito bom que a gente tenha a presença aí, hoje a gente está com 39 pessoas, né, mas é muito bom que a gente tenha a presença dos associados, isso só nos fortalece, né, e nos motiva cada vez mais a estar criando mais conteúdo e mais informações para o associado e também para aquele que tem dúvida, aquele que quer se associar. Eu queria agradecer a presença da Ana Júlia hoje, tá, Ana? Muito obrigada pela disponibilidade, por ter preparado essa apresentação que vai vir aqui na sequência. Eu sei que o tempo de todo mundo é muito corrido, mas eu quero dar o meu muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para estar colaborando com a gente. Isso é muito importante. Não é porque hoje só tem 40 pessoas, agora que eu começo a falar, né? Não é porque hoje tem 40 pessoas que esse vídeo com certeza não vai atingir um número muito maior, tá? Às vezes a gente faz a live hoje, mas como é final de ano, quinta-feira, correria, talvez o pessoal não consiga se organizar para estar aqui nesse momento, né? Mas com certeza eles vão lá no YouTube, vão visualizar e vão ficar pedindo os vídeos depois. Então, vai colaborar para todo mundo, né? Vai ser de grande ajuda. Também quero agradecer a minha Ana Paula, né, que está aqui, né? Graças a Ana, a gente está atendendo a FENIV esse ano, então a gente agradece vocês mais uma vez pela confiança, né, e mais uma vez pela oportunidade de estar trabalhando com essa federação que a gente tanto gosta e tanto apoia, e também de estar junto com os associados, né. Pois bem, vou começar aqui a nossa retrospectiva, então. Mudou aí para vocês? Essa minha tela mudou, né? O que a gente preparou aqui para vocês, sendo bem objetivo e bem breve, tá? A gente preparou o que a gente fez, em resumo, esse ano para o associado. A gente também fez coisas para o não associado, né? Tentando ver se a pessoa ia acabar entrando na associação ou não, mas a gente está sempre em busca do convencimento dessas outras pessoas, né? Mas especificamente ao nosso associado, a gente prestou como jurídico, né? Atendimento junto ao CETRO. O que foi junto ao CETRO? A gente teve vários problemas, né, envolvendo a emissão de boleto, a falta de pagamento pelos associados, o registro de certificado digital, isso tudo acabava dando um bloqueio temporário ali no acesso da pessoa, né? E também a gente teve um problema novo esse ano, né, que falava do impedimento do CETRO de fazer a contratação em razão da não publicação das portarias pelo Senatran. Então, o que a gente fez? A gente fez uma notificação, a gente encaminhou os associados para que cada um fizesse o encaminhamento ao CETRO.
E, querendo ou não, isso acabou dando resultado, tá? O SERPRO acabou concedendo meio que uma semana, 10 dias ali, para o pessoal não ter o acesso bloqueado. Isso foi uma ação da FENIV, em conjunto com o jurídico, né, com a gente, para tentar minimizar os problemas, né, que a gente tem por conta de portaria, por conta de sistêmico, para vocês ficarem o mais tempo possível com acesso, né. Depois, para a Senatran, a gente também teve aquele problema que é habitual, né, infelizmente, que é o vencimento das portarias e o bloqueio do sistema. Só esse ano a gente atendeu 18 pessoas dessa condição, tá? E uma coisa que eu quero fazer, uma observação aqui a todos, né? Desses 18 que a gente atendeu, 13 pessoas estavam erradas. Então, assim, ó, o associado, ele mandou o processo tardiamente. Quando eu digo tardiamente, é próximo ao vencimento da portaria. Muito próximo, eu digo assim, ó, às vezes 5 dias antes de vencer, 3 dias antes de vencer, 10 dias antes de vencer. Fora do prazo. Fora do prazo, porque assim, ó, o que a gente tem impactuado hoje? Embora a portaria e a resolução não digam um prazo, elas não estabelecem ali, né, que você tem um prazo de 60 dias, já foi acordado, vamos dizer assim, um acordo de cavalheiros com a Senatran, que a gente encaminharia com 60 dias. Por quê? Porque eles precisam de tempo hábil para avaliar, para validar a renovação de vocês. Então, não adianta mandar no dia, pagar o boleto no dia, porque vocês vão ter o acesso bloqueado. A gente está falando de um sistema, não tem como isso. E assim, o órgão público, por lei, ele tem 30 dias para fazer qualquer coisa. Então, antes da gente iniciar uma briga, iniciar uma discussão, quem está certo, quem está errado, mandem com 60 dias, que é a orientação da FENIV, para dar tempo. Ninguém que manda com 60 dias tem o acesso bloqueado, são raros os casos, como eu comentei ali. A gente teve 5 situações assim. E dessas 5 situações, as pessoas mandaram muito antes, não foi nem com 60 dias, elas mandaram ali com quase um ano de antecedência para evitar qualquer constrangimento, qualquer problema. Mas tiveram acesso bloqueado ali por 1, 2 horas. Mas esse restante, né, esse resto dos associados, não, eles mandam muito em cima da hora, às vezes não pagam um boleto depois do envio, então, assim, fica difícil, sabe, gente, para a gente chegar e pedir as coisas para a Senatran. Porque hoje, o que acontece? Vocês têm um acesso bloqueado, vocês se reportam à FENIV. Eu e o Daniel damos andamento, a Adriana também, a gente liga para a Senatran, a gente tenta resolver para vocês não ficarem sem acesso. Então, assim, é muito importante que vocês tenham razão na hora de pleitear as coisas, porque senão fica difícil o nosso trabalho também. Por exemplo, eu já peguei situações assim, eu sempre falo, né, a pessoa não teve condições de pagar o boleto, beleza, mas manda a documentação, pelo menos, manda com antecedência, faz a emissão das certidões, paga o boleto no último dia, não vai ser um impedimento, eles não vão deixar vocês fechados por conta disso, né, eles sabem que a situação está difícil para todo mundo, mas o pagamento do boleto é um requisito para a renovação da portaria, então você só vai ter portaria renovada se você pagar o seu boleto, é simples isso, né. Mas não deixem isso para a última hora, não deixem acontecer. O que eu estou observando é que as pessoas, às vezes, abrem um protocolo, tá, Dani, apenas com o contrato social da empresa e acham que estão validadas, estão resguardadas naquele momento. Não é assim. Vocês têm que mandar toda a documentação, tudo bonitinho, o mais previamente possível, porque isso mostra um certo desleixo do associado e da empresa também. Como é que a Senatran vai olhar para vocês se vocês estiverem fazendo uma coisa desse tipo, né, vamos falar. E também certificado digital, né, só para lembrar, a Senatran ela faz cadastro de certificado toda segunda-feira. Então, se vocês mandarem o certificado digital com pelo menos 15 dias de antecedência, vocês com certeza vão ter o certificado cadastrado. O que a gente orienta, tá? Eu sempre falo para mandar com 30 dias antes, não vai ter erro se mandar com 30 dias antes. Mas, resguardando ali vencimento, essas coisas em 15 dias é o suficiente. Então, assim, vamos observar esses prazos, né? Só com o bloqueio de certificado digital, a gente teve 7 esse ano. E assim, ó, não é um bloqueio que a gente consegue resolver no dia, porque tem comunicação com o SERPRO. Então, assim, ó, bloqueou hoje porque o certificado foi renovado. Beleza, tem que avisar o SERPRO. Então, isso dá uma semana, isso não é resolvido no dia. E isso, incrivelmente, sempre acontece na quinta e na sexta-feira, né, Dani? Então, na quinta e na sexta-feira, a Senatran resolve na segunda, a SERPRO resolve na terça ou na quarta. Então, assim, ó, vocês ficam uma semana sem acesso por conta disso daí. Isso aí é mais difícil de resolver do que um vencimento de portaria, né? E umas coisas assim, nada a ver. E também teve cadastros em gerais, né, que eu coloquei aqui, que foi questão de engenheiro, essas coisas assim, substituição, né, que foram 3 atendimentos. Daí, dando sequência, atendimento junto ao Inmetro também. A gente meio que deu um suporte para associados que estavam com problemas, né, vamos dizer assim, problema de auditoria, não conformidade e tal. Esse suporte nada mais é para olhar, para ver se o Inmetro está agindo de forma adequada, e na medida se não estiver, a gente faz a atuação do jurídico, né.
E também há outros órgãos, não sei se ficou meio cortado aqui, ou se Dá para ver, melhorou? MPF, O 10 ofícios. atendimento, isso aos outros órgãos. A gente trabalhou com denúncias feitas ao Ministério Público Federal, denúncias envolvendo a Senatran, né, Dani, que a gente falou ali no primeiro momento. E a gente também, esse ano, teve uma inovação, né, a gente fez denúncia até para a Polícia Civil e para a Polícia Federal por conta aquela situação da live que a gente enfrentou esse ano, né, então são situações à parte. Mas a gente sempre faz representações junto ao Ministério Público, tá, para tentar acelerar a prestação do nosso serviço. Agora, outras demandas, né? Esse ano também chamou a atenção de outras situações. O que o associado teve dúvida? Ele teve dúvida trabalhista, ele teve dúvida relacionada ao direito do consumidor, voltada principalmente ali à ordem de serviço, tanto que a nossa próxima live, não foi esse mês, porque senão ia ficar muita coisa aí para vocês absorverem, né? A nossa próxima live, que eu acho que vai ficar para fevereiro, né, Dani, vai ser sobre ordem de serviço, que é voltada a direito do consumidor. Dúvidas empresariais, por exemplo, sucessão empresarial, eu preciso publicar uma nova portaria ou não, como é que vai ficar essa situação? Isso também a gente pode abordar um dia numa live, tá? E a gente também teve dúvidas referente a seguro. O que tem a cobertura do seguro, o que não tem, essas coisas a gente pode estar trabalhando para estar passando mais informações para vocês. E daí seriam casos práticos, né, voltado ao dia a dia, mas vocês podem observar aqui pelos números, né, a gente teve mais de 30 atendimentos, assim, só com situações habituais do dia a dia da ETL, que às vezes a gente não comenta aqui, não fala aqui, mas acontece com vocês. Então, o que vocês tiverem de dúvida, vocês quiserem repassar para a gente poder fazer um material, poder fazer qualquer coisa para ajudar vocês no dia a dia, a gente vai estar fazendo. Então, eu só preciso que vocês nos enviem isso, tá? Essas dúvidas eu sempre separo para a gente tentar trabalhar depois. Pontualmente, essa dúvida empresarial, por exemplo, da sucessão, e ali da ordem de serviço, a gente vai transformar em live. Então, qualquer outra coisa a gente pode estar fazendo também. Aqui eu coloquei também um pouco da nossa agenda, tá? O jurídico, especialmente, tem reuniões toda segunda-feira com o Daniel e com a Adriana, né? A gente sempre trabalha junto com o presidente e com o diretor executivo, fazendo nosso planejamento mensal, vendo o que a gente vai fazer, nosso semanal, perdão, e também planejando a reunião de quinta-feira. O que a gente vai tratar na quinta-feira, o que a gente vai fazer, o que a gente já fez. E a quinta-feira a gente participa da diretoria do conselho habitualmente, mesmo não sendo uma obrigação nossa, a gente sempre acompanha, porque é importante a presença do jurídico em todos os momentos. Às vezes a gente já está com a solução ali e já consegue resolver um problema que vai ser debatido depois, às vezes não se encaminha. E reuniões externas, né, com o IMED, Senatran e outros, eu coloquei aqui esse ano, acho que foram umas 4 ou mais, né, Dani, eu não tive certeza ali pelo encapanhado ali dos e-mails, porque tenha sido um pouquinho mais, mas que eu fiz com o Daniel foram essas, e audiências, né, esse ano a gente fez 2 audiências, que é referente ao processo dos basculantes lá de Santarém. E também fizemos lives, né, esse ano no Jurídico fez 3 lives, sozinhas, né, vamos falar dessa forma. A gente fez acompanhando com o Daniel também, ele sempre falando, a gente sempre está presente, né, mas especialmente esse ano a gente fez 3 lives para o início, que foram ministradas aqui pelo escritório, e a gente também colaborou ali na realização da live de direito tributário, que foi aquele mini curso. E foi isso, gente. Esse foi o nosso ano, espero que o ano que vem seja muito melhor e que a gente consiga colaborar cada vez mais com vocês, e vocês nos encaminhem, né, todas as dúvidas e todas as sugestões que vocês queiram, e é isso. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e agora eu vou passar a palavra para a Ana, que deve estar ansiosa para falar, né, Ana? Muito bem, Ana. Falando demais, né? A gente sempre fala muito. Meu Deus, eu achei que ia falar 5 minutos, olha aqui, já foi. Isso sem Adriana perguntas, já está nervosa ali. Isso sem perguntas. Se tivesse perguntas, sem teria mais. Sem perguntas, aham. Bom, bem, sem mais delongas, Ana, eu vou já passar a palavra para você. Tá ótimo, gente. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Vocês sabem como eu gosto de falar sobre sistema de gestão, como eu gosto de falar sobre essa norma, né? E a FENIV, na figura dos seus representantes, a Adriana agora, maravilhosa, achei incrível, até porque nós apoiamos as mulheres, mas sempre fui muito bem atendida e muito bem recebida nessa casa, então eu agradeço a oportunidade. Bem, gente, falar sobre essa revisão da 17.020 é uma oportunidade de lembrar, né, a importância de vocês estarem juntos. Eu vou fechar aqui a minha tela, porque senão eu fico me olhando, e assim eu foco mais nos slides, pode ser? Ok, tudo bem. Então, é a oportunidade que eu tenho de lembrar que, apesar de sermos, né, processos
somos um sistema, somos uma unidade, e por isso temos que lembrar do negócio, né, que é a inspeção. Então, essa norma, e em todas as suas versões, ela vem com esse objetivo, um objetivo de sustentabilidade, não é? Fazer agora pensando sempre no futuro, por isso a análise crítica, por isso as auditorias internas, as políticas e objetivos, exatamente para que tenha-se uma visão macro do negócio. Então, agora a revisão está mais amadurecida e ela vem com base nas normas de sistemas de gestão de uma forma geral. Ok? Vamos passar para a próxima? Bem, a revisão dessa norma acontece no ISOCASCO, que é um comitê de avaliação da conformidade dentro da ISO, que foca basicamente nos requisitos de organismos que certificam. Então, nós temos a ISO, que lida com aquelas normas de sistemas, que são tipo 9001, 14001, 45001, normas muito conhecidas no mercado, e as normas de avaliação da conformidade de organismos de certificação, que são os organismos de inspeção, de laboratórios, de sistemas, não é? Então, assim, e dentro do ISOCASCO existe um grupo que só fala sobre a 17020, que é o WG31, e que tem os seus especialistas em todas as áreas, em todos os tipos de inspeção. Gente, é extremamente rica a discussão. Mesmo sem que eu não sou especialista em tipos de inspeção, mas assim, agrega demais esse conhecimento. São pessoas assim incríveis, com um potencial maravilhoso e que a gente aprende muito. São 94 especialistas do mundo inteiro falando sobre situações de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, e a gente coloca também nossos casos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, eu gosto muito de ser instrutora, mas chegou um momento que eu disse, eu quero voltar a fazer avaliação exatamente para entender esse universo da inspeção, porque estava me faltando esse lado. E aí pronto, né? Voltei a ser avaliadora desde dezembro. Gostando muito, gente, aprendendo muito, trocando muito, aliás. Bem, então como aconteceu, né? Como é que foi esse histórico da revisão? Isso tudo começou em 2022, em dezembro de 2022, onde houve a decisão de revisar a norma. Essa norma, ela circula no mercado há mais tempo do que se prevê em um processo de normalização. Ela ficou basicamente aí, gente, assim, uns 12 anos circulando, né, no mercado. E isso aí, para a gente que lida com normalização, é muito difícil, porque geralmente as normas são revisadas de 5 em 5 anos. E ela continuou, e o ILAC foi fazendo comentários, e a gente foi se apoiando nos comentários do ILAC, tanto que nós temos a NISTJOI 008, que são os comentários do ILAC para a melhoria da norma, visto que outras normas estavam caminhando e sendo revisadas, e a gente ficou atrás, né? Bem, mas tomamos a decisão, vamos nos reunir, vamos começar a revisão, e no período de 23 a 24 de fevereiro, nós fizemos uma minuta de trabalho dos especialistas que estavam envolvidos. Eu fui indicada para ser especialista pela BNT, eu passei por todo aquele crivo de normalização, mas outras pessoas também receberam documentação, porque estão ligadas ao circuito de normalização da BNT. Não participaram da discussão, mas tem também o direito de conhecer a documentação, tanto que tem muita gente que conhece a documentação e já conhece a nova revisão, que está no final, inclusive. Ainda não é a revisão publicada, mas a gente já está praticamente no final, não creio que aconteçam mudanças, nem grandes comentários. Em 2024, nós tivemos uma minuta do comitê, e toda essa hierarquia, gente, toda essa sistemática, ela é desenvolvida sempre trabalhamos com procedimentos, né? Então tem uma diretriz que determina cada uma dessas etapas. Por isso que a gente não consegue fazer com tanta agilidade, porque além de serem 94 países discutindo, a gente ainda tem que manter, né, a conformidade com a norma que define como elaboramos normas e normas internacionais.
Então, mais uma discussão no comitê, isso passa para os outros países e a gente vai conversando. A minha conversa foi sempre muito do que eu conversei nas avaliações, nas trocas que eu tive com os profissionais de mercado. Então, o que eu levei foi muito isso, muito do que eu vi, quem está aqui e foi já avaliado por mim, ou foi meu aluno, ou participou de algum processo junto comigo, sabe exatamente como eu sou com relação a alguns aspectos, e foi essa fala que eu levei para as reuniões. De 2004 a 2005, nós terminamos a minuta da norma internacional que a gente chama de DIS. Né? Já estava praticamente no processo final, eu cheguei até a publicar uma matriz de correlação, mas em 2025, agora, nós já tivemos algumas mudanças na última reunião. E mudamos um pouquinho o sumário, ficou mais palatável, eu acho que assim, vocês vão sentir desde a minha... Eu falo muito sobre essa norma, então, para quem já me ouviu falar, sabe que algumas mudanças foram melhores até para os sistemas de gestão dos organismos. Ficou mais fácil. Serpa, um grande beijo para você. Então, agora estamos na fase final de votação. Tá? Então, nós temos aí um período de votação de 21/11 de 2025 a 16/1 de 2026. Eu vou mostrar para vocês que eu já votei, ok? E a BNT vai votar agora, porque a gente sempre o membro especialista e a entidade de normalização, tá? Então, a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a nossa representante na ISO e ela tem o voto final, tá? Ok, esse é o draft, tá? Gente, toda tradução que se faz agora, que eu estou fazendo e que outros façam, ainda não é a tradução juramentada, tá? Essa tradução é livre, porque a tradução juramentada ela é feita dentro do comitê da BNT. Então, depois eu vou mostrar para vocês, tem um comitê brasileiro, que é 25, que é o Comitê da Qualidade, que onde a nossa comissão de estudos, que é a CE4, está inserida. E é nesse momento em que essa norma passa pela comissão, aí sim, a terminologia ela é formal. Por enquanto, essa tradução aqui eu estou fazendo, ok? Então, assim, isso pode mudar, porque nós temos um vocabulário para poder fazer a regionalização das normas, que eu digo sempre. Porque não é só traduzir, é traduzir e regionalizar. Porque nós temos alguns aspectos que são só do nosso povo brasileiro, que são colocadas como norma brasileira ou anexos que são necessários para a gente entender, né, que são aspectos dos nossos organismos de inspeção, tá certo? Então, assim, uma coisa que já mudou, né, da anterior para essa foi o título, que agora é avaliação da conformidade de requisitos para organismos que realizam inspeção. A anterior estava avaliação da conformidade de requisitos para o funcionamento de diferentes tipos de organismos que executam inspeção. Em princípio, a gente resumiu, mas isso tudo, falta falar, nós vamos conversar na nossa CE, ok? Bem, aí também tem a evidência do período de votação, né, mostrando que a minuta final, que assim, vamos mudar, eu não sei, a gente vai respondendo agora, como faz? Eu acho que você poderia falar, e aí depois a gente abre para as perguntas. É que a Adriana levantou a mão. Sim. Adriana, diga aí. Mas não se preocupe comigo, isso quer dizer só que eu não quero esquecer a minha pergunta para o final, Júlia. Pode continuar. Tá bem, tá ok. Então tá. Bem, então, esse jeitinho que vai ficar a norma, só que ela vai ser inserida no formato da BNT, né? Para que ela venha com o NBR na frente. Eu sempre falo isso para todo mundo, gente, essa norma ISO, é uma norma que é publicada em 3 idiomas, em francês, em inglês e russo. No Brasil, quando ela é regionalizada, ela leva o acrônimo NBR, para que seja caracterizada como uma norma nacional e assim a gente possa utilizar a norma em português.
Ok. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que todo esse processo ainda tem uma etapa ainda muito importante para que a gente tenha a norma brasileira e possa começar, inclusive, a estudar e depois utilizar no processo de avaliação. Por favor, passa para a gente. Ok. Esse slide mostrando o meu voto como especialista. Eu votei na aprovação da norma. Ela está, assim, perfeita? Não tem isso, né, gente? São 94 especialistas de países muito diferentes. Não dá para ser perfeita e tem alguns detalhes que a gente tem que absorver e vamos trabalhar com isso, né? E vamos tentar desenvolver essa adaptação, porque países desenvolvidos são muito diferentes da realidade do nosso país, que ainda está em busca de desenvolvimento, entendimento da importância de um sistema, da importância dessa norma. Então, assim, mas não tem como, porque a gente tem que chegar num senso comum. E esse consenso é saber entender também que a gente, né, vai ter que amadurecer alguns conceitos que ainda não conseguimos entender, mas que agora, na minha opinião, vai melhorar, tá? Ok. Bem, então, quais foram as principais alterações que aconteceram nessa norma? Eu diria assim que, quando se trata da categorização, né, o tipo de independência do organismo, vocês já são doutores. A única coisa que a norma fez foi simplificar o texto. Ela mantém o tipo A e agora o não A. Então, assim, o B e o C que nós já conhecíamos, ele está no tipo não A. Isso é basicamente a redação da norma, que vem no anexo. Então, simplificou, né? A grande maioria dos organismos, de praticamente todos os tipos, são do tipo A. Então, mas ficou mais simples de entendimento, porque tinha muita redação na norma, o que complicava, às vezes, para o entendimento, né? Então, agora, o texto ficou mais fácil. Outra questão que a gente mudou, né, foi a definição de item. O item, gente, é o objeto pretendido, é o escopo que vocês vão definir. Então, o item foi inserido no texto da norma para que se entenda exatamente que é o escopo que você escolheu, definiu e que é o objeto, o resultado pretendido é com base nele. Então, Bassoli estava comentando com relação a ciclomotores e outros veículos, são esses os itens que a gente vai ter que focar. Não é? E aí focar exatamente nas normas técnicas às quais eles estão envolvidos, né? As portarias, os documentos referentes a eles. A gente inseriu o item na norma, no texto da norma, inclusive com relação a termos e definições. Tá? Foi adicionada também uma nova subcláusula sobre controle de dados, informações e ações para tratar de riscos e oportunidades. Bem, gente, também quem já me conhece já sabe que eu já estou falando isso há muito tempo, acabou a ação preventiva, né? Tiramos a ação preventiva do processo, controle de dados e informações. Essa notícia da utilização do projeto Nuvem vai ser muito importante para a gente viabilizar esse entendimento de controle de dados e informações que são geradas dentro do processo de inspeção com mais eficácia, porque o nosso objetivo é esse. Todo esse processo, gente, o objetivo é melhoria. E quando a gente fala de tratar riscos e oportunidades, ficou mais fácil o entendimento, porque nós temos os riscos, que é o efeito da incerteza dentro de qualquer processo. Existe risco em tudo que se faz. Né? Então, assim, é um termo que já está sendo utilizado desde 2015 na norma de sistema de gestão da qualidade, que é a norma origem de praticamente todos os tipos de sistemas, e a avaliação da conformidade. Então, assim, a gente traz esse termo comum
dessa espinha dorsal da 9001. Agora, esse sistema não é um sistema de gestão da qualidade, né? Pode existir, mas não é. Nós temos um sistema de avaliação da conformidade com base na nossa norma 17.020, que tem a sua estrutura que tem que ser atendida, que, inclusive, é bem mais simples e é muito inteligente. Às vezes, a gente cria emendas que dificultam até o entendimento do processo de acreditação. E até para implementar, né? Bem, então, agora teremos riscos e oportunidades. E aí a oportunidade, gente, é aquela oportunidade de melhoria que, quando a gente está avaliando, fazendo auditoria interna, muitas vezes a gente não percebe que existe. E ela existe. Ela existe e ela tem que ser utilizada. Agora, vocês vão ter que lembrar que elas existem, não é? E elas são uma forma da gente realmente conseguir melhorar e atingir os objetivos. Então, novidade, riscos e oportunidades de melhoria. Bem, foram incorporados elementos comuns das normas CASCO, que é o que eu falei agora. Na realidade, a gente está harmonizando os conceitos com a 1725, que é a norma de laboratório, 1765 de produto, que também está sendo revisada agora, 24, que também está sendo revisada, que é para pessoas, 21-1, que é de sistemas de gestão, e 1725, já falei. Então, assim, estamos harmonizando, né, porque era o nosso objetivo, visto que a norma ficou bastante tempo sem ser revisada. Então, os elementos agora são comuns a todas elas. Organismos que, por exemplo, tenham outras estruturas, né, dentro da sua constituição, vai ficar mais fácil da gente conseguir avaliar e implantar o sistema, né, com elementos comuns e vocabulário comum também. Bem, aí voltamos à questão do pensamento baseado em risco, né, que nessa edição permitiu redução de alguns requisitos, que foi o que eu falei, né, com relação à ação preventiva. Ninguém usava, né, gente? Ação preventiva, eu consegui evidenciar de que ela é básica, é uma passagem. E aí, agora, vamos ter que avaliar riscos de uma forma mais abrangente. Vamos sair um pouco daquele foco de risco, a imparcialidade, e pensar no nosso sistema, no sistema do organismo de inspeção, né? Quais são os efeitos de incerteza nas etapas do processo? O ILAC já pedia um pouco disso, quando a gente fazia aquela tabelinha de análise de imparcialidade, e ele definia cada uma das situações. Agora, a gente vai pensar mais no mapeamento de processo, mais do que a gente estava pensando. Já é antigo isso também, tá? Mas agora a gente trouxe para o nosso sistema. Não existe complicação, gente, inclusive, porque eu fico vendo, e eu tenho que falar um pouco, claro, das minhas experiências, né, que eu estou vivendo agora nas avaliações, a gente tem visto informações complexas sobre a questão de risco. E, no entanto, a gente pode utilizar também normas que agora, né, visto que a gente vai utilizar isso dentro do sistema, como a 31.000, que é gestão de risco, mas é uma diretriz que vai te ajudar a entender um pouco mais o que é esse risco. É onde você vai ter base para dizer, eu conheço esse método, sem que fique algo muito complicado. Tabelas, sabe, assim, mirabolantes, onde a gente fica muito tempo sem entender, e até quem está implantando o sistema não entende. A 31.000, ela ajuda bastante, e ela é uma referência dentro da estrutura do sistema, que foi utilizada para elaborar a revisão dessa norma. Então, ela vai ajudar bastante na implantação, ok? Maior flexibilidade na edição anterior, nos requisitos para processos, procedimentos, informação documentada. Depois eu vou mostrar um pouco do sumário dos requisitos, mas informações documentadas, para quem conhece a norma de sistema de gestão da qualidade, 9001, já conhece esse termo,
né? Porque a gente não usa mais documentação, não vai ter mais aqueles exemplos de manual, procedimentos, não. Informação documentada é a forma que você vai mostrar para a gente que você está registrando realmente a sua documentação e gerando, né, um resultado. A base da informação documentada, claro, são os registros, gente, não tem como. A gente estava falando aqui de certificado. E isso tudo vai ser informação documentada. E isso com base nas responsabilidades organizacionais. Vocês vão mapear os processos e as responsabilidades. E aí vão gerar informações documentadas. Nós temos, né, um regulamentador, né? Vocês têm 2, e dependendo do tipo de acreditação tem mais, mas vocês têm Senatran, vocês têm Inmetro. O Inmetro ele tem uma estrutura hierárquica de documentação. Ele chama manual, procedimento administrativo, procedimento técnico, mas quando a gente começar a conversar sobre essa norma, a gente vai ter que entender também exatamente o que vai se pedir. Não é? Isso vai ter que ser uma conversa entre o acreditador e, é claro, ILAC, que é quem reconhece o sistema e essa norma, porque o ILAC estava lá, presente, então ele sabe exatamente como vai ser essa conversa com os acreditadores, ok? Mas informação documentada é uma grande oportunidade da gente ter um pouco mais de liberdade na hora de elaborar, né, os documentos que vão ser apresentados, ok? Para a próxima, gente. Então, aqui eu fiz um resumo, basicamente, do sumário dos requisitos e apontei alguns itens que ficaram diferentes daquilo que a gente já tinha na norma de 2012, com aquela revisão de 2013. Bem, nos requisitos gerais, foi dividido em parcialidade e confidencialidade. Pontos que vão continuar sendo cobrados, porque vocês sabem da importância desses itens, e agora estão separados, não vão ficar mais juntos como contexto geral. E aí mudamos para requisitos estruturais, introduzimos a independência, que estava lá nos requisitos gerais, que é onde caracteriza essa ideia do tipo, né? Tipo A e tipo não A. E entrou o que também vocês já conhecem, né? Que volto a repetir, gente, essa tradução é livre, tá? Ainda não é juramentada da ABNT, né? Personalidade jurídica e responsabilidade. Responsabilidade, aquela documentação legal que a SEGECRE pede. É muito importante entender que quando a gente está falando de responsabilidade jurídica, personalidade jurídica e responsabilidade, Fernanda, vai se usar, né, os seus termos, vai se usar o vocabulário jurídico, né? É um termo colocado na norma que assim, a gente não definiu, porque existe, né, uma área específica para essa terminologia. Agora, é importante, gente, lembrar do contrato social, que comentário no mundo inteiro, não é um comentário que seja pontuado aqui no Brasil, mas existem comentários também. É muito importante você entender a atividade que você está desenvolvendo, né, que isso fique claro no documento jurídico. Todas as questões que eu vi que nós conversamos aqui no Brasil, o mundo inteiro também tem dúvidas. Então, assim, veio para esclarecer um pouquinho mais do que o sistema necessita com relação à questão de responsabilidade jurídica e responsabilidade, mas nós somos bastante organizados. Então, a gente caminha de forma bastante conforme, mas tem que se ficar atento, que isso é uma questão que foi pontuada no padrão internacional. Bem, aí organização e gestão, requisitos de recurso, pessoal, instalações e equipamentos, produtos e serviços fornecidos externamente. Gente, saiu a subcontratação como item, que era outro item absolutamente não utilizado, né? Era sempre, não realiza subcontratação. Agora teremos produtos e serviços fornecidos externamente. O que é isso? Produtos, equipamentos que a gente pode utilizar, materiais de consumo, materiais de referência,
serviços que vocês já conhecem, né? Serviços de ensaio, serviços de manutenção, serviços de TI, serviços de consultoria, serviços de auditoria. A gente está separando isso, está dizendo, ó, são fornecidos externamente, e agora o que a gente espera de vocês? Que vocês tenham procedimentos, né, critérios para definir, qualificar, reaprovar esses fornecedores externos. Não dá mais, gente, para manter aquela tabelinha de fornecedor numa relação só. Agora vai ter que se dizer como é que a gente faz isso. Alguns estão extremamente bem preparados. Tem fornecedores externos que já têm certificação de tudo quanto é tipo, né? Já tem... você vai olhar lá, o portfólio já é certificado com várias normas de sistema de gestão. É uma das características da qualificação que também a gente trouxe da 9001, vocês sabem disso. Mas não estou comentando da 9001 aqui como referência de padrão comum utilizado no casco, mas não é a nossa norma, né? A nossa é 17020, ok? Mas, assim, essa referência comum, ela vai trazer para a gente a necessidade de qualificação desses serviços e monitoramento também. O que está acontecendo? Quando a gente, assim, chega numa avaliação, às vezes isso aconteceu comigo, assim, estou dando um exemplo de forma geral, e isso também foi conversado lá na Comissão Internacional. Eu chego e um serviço que é pouco utilizado, ele às vezes fica defasado em função da necessidade daquele cliente, daquele organismo de inspeção. Então, assim, eu tenho lá uma instituição, eu tenho lá um fornecedor super qualificado, mas ele pouco utiliza, por exemplo, reclamações e apelações. Nunca tem reclamações, nunca tem apelações. Então, ele fica meio que parado no tempo e no espaço. Tanto que, no processo de avaliação, a gente costuma usar a simulação, né, para estimular o entendimento da atividade desse serviço. Mas, se não tiver esse estímulo, o serviço, vocês têm um fornecedor externo que não é utilizado. Então, sem o estímulo, a gente não tem noção de se realmente ele está atendendo às especificações, né, que vocês agora terão que ter, né, definir exatamente aquilo que é necessário para que ele seja um provedor externo. A subcontratação e a terceirização, ela continua lá. Tá? A gente, quando for olhar o texto continua inserindo a subcontratação e a terceirização nos serviços de inspeção. Mas ela deixou de ser um item. Mas, caso utilizem, tem que se manter dentro de uma sistemática para atender, é claro, não só o que a norma pede, mas também aos regulamentadores. Né? Bem, vamos lá, requisitos de processo. Análise de solicitações propostas em contratos. Quando você tiver agora o teu processo, fica mais claro aquilo que a gente já fala de análise de processo, né, que a gente já vê, né, que a gente já conhece as etapas de início, meio e fim, né, até a emissão de certificados. Agora ficou dividido, ficou palatável, para ficar mais claro de como tem que ser feito. Controles e dados de informações é o que a gente já conversou. Né? O objetivo da norma é que seja mais eficaz e a gente consiga compreender como é que está se fazendo isso, principalmente usando as novas tecnologias. Tecnologias que são muito diferentes da época em que a gente tinha, em 2012, que a gente usava basicamente o papel e aquele computador que tinha as informações que ficavam ali, guardadas como registros. Agora nós temos informações que ficam nas nuvens, né? E assim, como assegurar essas informações? É um grande desafio, tá, gente, para o mundo inteiro. É um grande desafio. Partindo para... tratamentos de apelações e reclamações também ficou subdividido. Para que fique mais claro e a gente saia da... Era só um requisito, era 7.6, que tratava de reclamações e apelações. Nós tínhamos procedimento e processo, né?
E aí o que estava definido, e depois a gente verificava dentro da sistemática como é que vocês estavam tratando, e a maioria das vezes realmente simulação. Então, agora está separado. Os dois itens falam de tratamento dessas apelações. Eu realmente não sei como vai ficar o termo, né? Como eu falei, essa tradução é livre, mas como tratar cada uma delas, e aí, sem esquecer das partes interessadas, que muitas vezes só focamos no cliente externo, e sem esquecer também do cliente interno. Porque ainda não se entende essa visão sistêmica. Né? Na amostragem internacional, isso também não é diferente aqui, a gente costuma ver basicamente o foco no cliente externo, que é quem está pagando pelo serviço. Mas nós temos mais em seguir dentro dessa sistemática de tratamento de apelações e reclamações. Bem, e aí vem meu queridinho, né, gente? Requisitos do sistema de gestão. De forma geral, vocês vão ter que manter, né, o sistema de gestão com tudo que a gente já conhece, né, toda a sistemática, o procedimento, as informações documentadas de uma forma geral. E o que melhorou, na minha opinião, políticas e responsabilidades. Políticas e responsabilidades que tem um foco agora mais sistêmico, porque a gente sempre pensava em políticas e responsabilidades com foco na imparcialidade, né? aquela política de alta administração, inclusive o termo mudou, agora a nossa direção. Todo esse processo ficou mais parecido com o sistema de gestão da qualidade, mas, volto a repetir, não é. A possibilidade de ter sistemas de gestão da qualidade, ela continua existindo, mas da mesma forma como nós temos hoje sistemas integrados, nós temos hoje, fazendo uma comparação, nós temos empresas que têm a certificação, a implantação do sistema 9.001, 14.001, 14.000 meio ambiente, 45.000 saúde e segurança ocupacional, convivem muito bem e todos respeitando os requisitos, sem virar um grande Frankenstein. O que a gente vê no mundo é que vira um Frankenstein com foco na área de sistema de gestão da qualidade. Então, você não é uma coisa nem outra. Na área de inspeção veicular, vocês já tiveram um caminho que foi percorrido. Os novos tipos de acreditação, eles estão ainda com dupla personalidade, porque muitos são fornecedores qualificados da Petrobras e tinham que ter a certificação de sistema de gestão da qualidade e tiveram que ter, por exemplo, a acreditação da 17.020, e aí uma loucura para a gente conseguir entender exatamente o que é o quê, e fica aquela defesa com base na 9.001, e o nosso objetivo não é 9.001, nosso objetivo é 17.020. Os requisitos têm que ficar muito claros, né? Pode se assemelhar? Sim, nos termos comuns, mas tem que ficar claro que é 17.020. Informação documentada, né, que a gente já conversou, e aí volta-se a repetir, né, ações para lidar com riscos e oportunidades. Volta a repetir no sistema de gestão, porque tem que ficar claro de que a gente tem que procedimentar. E é um procedimento ligado a todas as etapas de cada um dos requisitos. Quando a gente pensa em oportunidade, gente, vou voltar a repetir, é oportunidade para melhorar, oportunidade para prevenir impactos, né? Manter os objetivos, né? Aliás, manter os efeitos indesejados dentro do nosso processo de inspeção. Mas, para isso, tem que se observar. Para isso, é importante que todos entendam o que são riscos e oportunidades para poder ficarem atentos. Não dá mais para pensar no representante do sistema de gestão da qualidade como o Atlas, aquele que segura tudo nas costas. Está aqui, sim.
Mas isso é uma responsabilidade de todos. Por isso que está tão repetido. E ela vai repetir muitas vezes essa questão de riscos e oportunidades. A gente tem que tirar o peso das costas. Além de tirar o peso das costas, a gente tem que entender o que é isso para a gente. Né? Todo processo tem um início, tem um envolvimento, tem uma parceria. Agora, é importante que a organização entenda o papel dela. Por isso que ficou mais simples a questão da informação documentada. Porque a gente vai ter mais evidências de implementação. Quando a gente fala implantação e implementação, eu estou usando esses dois termos, porque a implantação é a visão geral que você tem do sistema, mas a implementação é você dar vida àquilo que você escreveu. Então, não escreve muito não, mas escreve de forma que se entenda. Não adianta nada a gente colocar um método super complexo de análise de risco e ninguém entende nada. É melhor botar uma regrinha de 3, né? Perguntinhas e respostas, porque aí a gente vai conversar com todo mundo e as pessoas vão saber. Agora você bota um método mega complicado, ninguém entende, e agora eu vou falar um pouquinho do avaliador, mas não é o objetivo da norma, mas a gente acaba conversando. Ninguém entende e ninguém explica, porque o avaliador tem que entender isso também, né? O processo para estar implantado, a gente tem que estar todo mundo entendendo, senão fica todo mundo assim, vamos ler para entender? Não é isso, né? A gente tem que entender o que é bom e aí sim informa, documenta essa informação. Ok? Bem, e aí as ações corretivas, né, como você já conhece, as auditorias internas muito conversadas, porque, gente, não é um teatro a auditoria interna. Ela está no ciclo do PDCA para melhoria. A gente agora está usando oportunidades de melhoria, 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 melhoria. Se não tiver uma auditoria interna, não vai adiantar nada. Agora, a gente tem que entender o que é a nossa documentação para a auditoria interna. Tem uma diretriz, que é 19.011, né, NBR, ISO 19.011, que é uma diretriz para a auditoria de sistema de gestão, que ela deve ser utilizada. Ela é tranquila e assim, é fácil de todo mundo entender. Agora ela tem que existir. Ela continua ali. E a análise crítica pela direção. A análise crítica pela direção, que deixou de ser auto-administração, né, passou a ser direção, é termo também comum, né, nas normas todas de sistema de gestão, porque você não é alguém da alta administração, mas alguém que está dirigindo, conduzindo aquela organização. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender isso, tá? A gente conversou bastante sobre isso, mas ainda temos que passar pelo filtro dos regulamentadores, ok? Mas a gente tem que entender que essa análise crítica pela direção é quem está conduzindo. Okay? As entradas e saídas, esse processo a gente vai manter, mas ainda temos que conversar sobre o texto. Vamos esperar, né, depois dos comentários, das votações, se tiver, aí a gente pode agregar mais informações aí sobre o sumário. Ok. Bem, depois que essa norma for publicada na ISO, né, e a gente está com uma votação até 2026, então ela deve ser publicada realmente em 2026, né? Ela vem para o Brasil, né? Ela vai entrar no Comitê Brasileiro 25, é o Comitê Brasileiro da Qualidade. Ele hoje está sendo presidido e secretariado pela ABENGE, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, né? E dentro desse comitê tem o nosso comitê espelho, que é a C04, que é da 17.020, conforme eu já conversei com vocês. É o momento que a gente vai ter de poder regionalizar essa norma, tá? Eu não sei se vocês... não sei quem tem acesso ao documento, né, a esse FDIS, mas... tem um documento em inglês, que é um documento que foi publicado
União Europeia, que fala de regulamentação europeia. Então, assim, no nosso caso, eu acho que é anexo ZA, uma coisa assim. O Brasil também pode ter um anexo com base nas nossas necessidades, né? Mas isso vai ser discutido na nossa comissão, ok? Vamos lá. Depois a gente fala, Rômulo. Bem, a possível política de transição para a futura norma. Eu digo possível porque, na realidade, isso daí é uma responsabilidade, quem tem autoridade é a SEGECRE, né? Eu estou colocando um pouco da experiência que eu tive, e que vocês também com certeza tiveram, porque não é a primeira revisão. Então, assim, a política de transição ela vai ser estabelecida pela SEGECRE para adequação dos organismos de inspeção acreditados aos requisitos da norma 17.020, né? E vai ser quando for a norma ABNT-NBR, né? Porque aí tem português, aí a gente vai conseguir ler, porque ninguém tem que saber nem inglês, nem francês, nem russo. Então, quando a gente tiver condições, aí sim, a SEGECRE vai estabelecer a sistemática de transição. E esse prazo poderá ser estabelecido para atender as decisões do ILAC, né, Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios, que a SEGECRE é reconhecida, ela é signatária. Então, assim, essas informações devem ser discutidas entre o ILAC, IAF e os acreditadores. Ok. Pode passar. Gente, terminei aqui o meu resumo. Muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Bassoli, muito obrigada, Fernanda, toda a equipe da FENIF que sempre me atendeu muito bem. Desejo excelentes festas a todos vocês e estou agora à disposição para perguntas. Bom, então eu já estava de mão levantada, tá? Vamos lá. Eu não vou estar passando na frente de ninguém, porque eu me antecipei. Então, Ana, eu fiz aqui algumas anotações, porque ao longo da sua explicação, foi voltando para mim algo que é obrigação nossa para garantir aí o nosso futuro. Eu tenho batido nessa tecla aí em todas as reuniões da FENIV, que se a gente não simplificar processos, a gente morre mais rápido, né? A gente vai ter tempo de vida contado. E algumas coisas aqui do que você foi explicando trouxe para mim a percepção disso. Bom, então a primeira coisa, você diz lá que vai ter uma alteração nessa terminologia da norma, né? A norma hoje ela tem uma terminologia e aí a gente está trazendo aí, vocês estão trazendo para a gente uma revisão dessa terminologia. Tá. Qual o impacto dessa revisão de terminologia diretamente para o organismo de inspeção e como a gente pode trazer essa nova terminologia para simplificação dentro do nosso processo? Porque ela agora é específica, ela não é abrangente. E quando a gente traz algo específico, a gente tem condição de lidar com a simplificação daquilo. O que essa alteração de terminologia traz para a gente quanto impacto? Eu vou fazer todas as minhas perguntas, e aí você trata nas respostas, tá? Quando você diz que essa norma é uma norma que ela vem de vários players, né? A gente tem países desenvolvidos, países não desenvolvidos, países em desenvolvimento, e a gente pega como referência sempre o melhor. A norma é para o melhor. O impacto disso dentro de uma regionalização, na nossa realidade, que ela é muito precária, ela não vai ser severa para o grau de maturidade em gestão que tem dentro dos organismos? Outra coisa, a gente falou do organismo de certificação A e não há. Esse precedente do não há, né? Porque antes a gente tinha B e C. O precedente do não há não fragiliza o A, porque abre uma porta que dificilmente é fechada
para aquele que não precisa cumprir os mesmos critérios que um A? E eu quero fazer uma observação. A gente tem como regulamentador o Inmetro, tá? A gente não tem como regulamentador a Senatran. A Senatran não regulamenta para o organismo de inspeção, apesar da gente estar inserido dentro de um sistema para a Senatran, que a gente emite lá um CSV, e esse CSV, de certa forma, é chamado lá pelo 106. Mas a Senatran não é o nosso regulamentador. Então, o nosso regulamentador, a gente atende ali... CONF, né? É de CONF. Tá? É só uma observação que eu gosto de deixar registrado, porque às vezes a gente tem que atender documento do regulamentador, e aí a gente se confunde lá com documentos do Senatran. Ações para lidar com riscos e oportunidades. Ações para lidar com riscos e oportunidades, a gente trouxe isso para dentro do sistema. Então, a gente está falando lá de uma Big Matrix SWOT para sistema e operação, porque aí a gente vai cair lá no que o Rômulo citou aí. É abrangente demais e eu entro para o critério interpretativo do avaliador, e aí não tem fim. Então, eu quero saber o seguinte, eu estou lidando com uma Big Matrix SWOT, e aí eu tenho que encarar o meu sistema dentro de uma matriz SWOT e o meu negócio, a operação do negócio também dentro de uma matriz SWOT. E outra, me fala, abre seu coraçãozinho para mim. Nós vamos conseguir simplificar, que é o meu sonho? Dentro disso tudo? São essas as minhas perguntas, tá? Eu vou querer o Jack. Bem, impacto do vocabulário. Na realidade, Adriana, esse vocabulário já existe já há algum tempo, porque na 17.020/2012 já faz referência a 17.000. E ela diz, inclusive, que quando a norma não é datada, a gente tem que utilizar a última atualização. Então, já está no meio de vocês, a 17.000/2021. Não tem novidade. Não tem novidade com relação à terminologia, quando se trata de termos comuns, porque a 9.000, que são termos comuns, como não conformidade, riscos, oportunidade, isso tudo já está na 9.000, já desde 2015. Então, assim, não tem novidade, principalmente por conta da 17.000/2021, que já deveria estar dentro do sistema de vocês e não está. Vocês continuam utilizando a 2005. Então, assim, não tem grandes novidades. Diria que foi só uma adaptação. Vamos falar sobre regionalização. Eu não sei se... Vai me dizendo aí se eu estou pulando alguma coisa que você perguntou. Regionalização. Quando eu digo para você que a norma ela vem aqui para o Brasil e vai estar dentro de um comitê brasileiro, dentro de uma CE que nós vamos conversar sobre as questões de inspeção, eu estou falando com você sobre regionalização. Eu estou dizendo que a gente vai poder introduzir dentro da norma aspectos nossos. Foi por isso que eu comentei que o documento, que se algum de vocês já tem acesso ao documento, e podem ter, é claro, o documento do FDIS, ele vem com comentários da União Europeia, porque eles colocaram lá no anexo comentários, mas que não vai ser nosso. O nosso vem para, eu acho que é NA o nosso, nacional. E aí nós vamos poder colocar o que o Brasil realmente precisa, o que é nosso, porque aí a gente vai ter gente da gente conversando dentro do Comitê Brasileiro e regionalizando a norma, além de traduzir. Porque não é simplificação toda. O que eu queria dizer com relação à regulamentadora, porque, por exemplo, nós temos a questão do uso da marca, né? E a gente tem uma hierarquia quando a gente está olhando aquele uso da marca. Eu não posso te falar, não tenho nem autoridade, nem responsabilidade para discutir aqui aspectos dos regulamentadores, né? De como tem que se fazer. Mas quando a gente pensa quando a gente está numa discussão com outros países, a gente pensa numa regulamentação
onde todos estão envolvidos, e aí cada um realmente que utiliza os seus. E a gente tem, inclusive, o uso da marca, e é quando, dentro da própria SEGEC, tem algumas questões, né, que foram definidas com autoridade, né? A autoridade do que é estabelecido pela Senatran e do que é estabelecido pela SEGEC para o uso da marca. Riscos e oportunidades. Então, por isso que eu citei a 31 mil. Não é uma norma que tem que ser implantada, exatamente como acontece com a norma de sistema de gestão da qualidade. O importante é que tenham ali referências. Se você vai usar SWOT, se você vai usar método brasileiro, se você vai usar outras matrizes, né, brainstorming, né, que são as tempestades de ideias, o que você vai usar é a sua decisão. É você que vai passar isso. Tanto que, agora fazendo também uma comparação do que se fala com relação a tratamentos de não conformidade, existem exemplos de ferramentas de análise de causa, mas não necessariamente tem que ser aquela ferramenta. A mesma questão é com análise de risco e oportunidade, mas tem uma referência. Eu não posso te dizer o que vai ser usado aqui, mas a discussão foi baseada nessa norma de diretrizes, princípios de diretrizes, voltados para risco. Então, assim, existe uma referência, vocês não estão sozinhos. Não vai ter que se criar um método estatístico para tal. Existe uma referência. Então, usar as referências normativas é extremamente importante. 17 mil, extremamente importante. E agora, gente, olha só que beleza para quem já passou por avaliação comigo. Que vai lembrar, agora vem escrito 17 mil, no caso do Brasil, vai ser 2021. Não vai ter dúvida. Porque na norma atual está só 17 mil, não tem a data, né? Então, assim, eu sempre converso muito com o pessoal sobre essas questões. Agora não, agora vai estar sacramentada, a data vai estar colocada ali na norma, exatamente porque a gente consegue conversar sobre o que acontece dentro do nosso país, as nossas realidades. Então, com relação a essa questão da fragilidade, Adriana, de novo, a gente vai ter oportunidade de regionalizar. Então, assim, e mesmo em discussões internacionais, a representação, ter a representatividade da ABNT, né, e toda a nossa possibilidade de passar os nossos comentários na norma, em todas aquelas etapas que eu mostrei do Isocasco, são momentos, né, que todo o Brasil, né, o mundo inteiro, cada um dos seus países, teve condições de dizer, eu não quero isso, ou eu quero isso. Eu cansei de falar para o pessoal, gente, participa, vamos falar, e não, vamos, entendeu? Porque todas aquelas etapas são etapas, oportunidades para que o nosso país, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tivesse condições de dizer, olha, eu não quero que fique escrito assim, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, assim, a representatividade nesses momentos é muito importante, mas a gente não consegue chegar num padrão ideal, Adriana. É muito difícil, sabe? Muito complicado mesmo, até porque nós já temos maturidade suficiente em função das revisões para assumir um papel mais adulto dentro do processo. Nós já deveríamos estar nessa fase, entendeu? Nós ficamos muitos anos com a mesma norma, com a norma naquela revisão. Então, o pessoal já sabe até o que é e o que não é. E não, assim, não aconteceram, volta para Regina, as mudanças, eram previsíveis. Nunca tem subcontratação, ninguém tem ação preventiva. Para que esse negócio serve? Vamos tirar. Vamos botar outros termos que estão sendo utilizados, né, para poder influenciar mais a motivação do sistema. A abordagem ao risco é um tema moderno, um conceito moderno. Não é um conceito moderno, mas que já vem da área da saúde e segurança ocupacional, né, Bassoli? Inclusive, a introdução dos termos da 9001 foi exatamente por conta dessa área, que é uma área que foi muito atuante
E na área de sistema de gestão, para que a gente tem isso? Vamos começar a trabalhar com risco, né? Foi a grande novidade da primeira revisão da 9001. Foi a introdução da mentalidade de risco. O objetivo, gente, não é ter, a mesma terminologia, tá? A tradução ainda não foi feita, né? O que eu estou falando é uma tradução livre. O pensamento é o mesmo, é a mentalidade do risco, e aí coloca-se possibilidade como referências para a gente trabalhar esse risco sistêmico, né? Mas isso tudo aos pouquinhos, e a gente vai ter condições de conversar mais sobre isso, ok? E Adriana, a mesma coisa na questão do tipo A e o tipo não A. Porque o que acontece é que a maioria é tipo A. Então, vamos, ao invés de a gente ficar complicando aquela questão do A e B, o que a gente fez? Da mesma forma que fez subcontratação. Não evaporou, continua ali, né? Mas agora ficou mais simples de entender. E quem não for vai ter que se explicar por que eu não sou. Uma mentalidade que a gente também já tem do B e do C. Então, vai ser basicamente uma explicação dentro da informação documentada que vocês vão gerar. Tem referências, normas de referência para informação documentada? Tem. Tem a 10.013, tem a 17.007, são referências para informação documentada. Então, mas para isso tudo é importante que a gente saiba que não dá para voltar à revisão anterior, né? Nós já crescemos, já estamos maduros, não tem como, gente, não tem nem como justificar qualquer imaturidade da nossa parte, porque nós já estamos há bastante tempo, né, com essa norma já sendo utilizada aí no mercado. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Legal. Agora tem as duas do Rômulo. Vamos lá, Rômulo, prazer. Deixa eu ler para vocês aqui para ficar registrado, né? A possibilidade de flexibilização na informação documentada vai viabilizar a retirada do critério da NIT-JOI 08, que exige usar a norma ISO 17007 para desenvolver métodos e procedimentos. Ele colocou até o requisito aqui, 711N2. E aí tem a outra pergunta no chat. Você quer responder essa primeira ou quer que eu já leia a outra? Você que sabe, posso responder se você quiser. Mas Vamos tudo Rômulo, então eu respondo logo. Então vai, Rômulo. Isso, primeiro essa aí, depois a outra. Tá. Não sei se tu entendeu a pergunta. Eu entendi. Eu sempre fui, né? Também quem acompanha, né, o meu trabalho sabe que eu sempre fui uma incentivadora da utilização da 17.007, né? Basicamente para os procedimentos que a SEGEC define como procedimentos técnicos, né? Eu não sei te dizer como vai ficar a NIT-JOI 008. Ela continua fazendo referência a 17.007, ainda utilizamos o ILAC, mas isso tudo vai ser conversado nessa fase de transição. O que acontece é o seguinte, logo quando começamos a conversar, nos primeiros documentos de revisão da ISO IEC 17020, a 17.007 foi chamada no texto. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar. Mas aí, depois de muita conversa, e essas conversas são muito com base nessa experiência que a gente tem no processo de avaliação, vocês sabem disso, né? A gente começa a identificar, né, que explicitar essa norma não ia mudar a realidade, né? Tem que haver um movimento, né, para que ela seja utilizada. É a mesma utilização da 10.013, a mesma da 17.000, a mesma da 31.000, são normas que são normas de referência, né? Então, assim, são normas para serem utilizadas para a estrutura do sistema. Eu não sei como isso vai ser feito pela SEGEC, né? Ela pode chamar assim, se ela quiser. Ao mesmo tempo, se também quiser usar o mesmo padrão da norma e só usar o padrão da norma, porque a NIT-JOI 008, ela existe porque são comentários de quem? Do ILAC, né? O ILAC estava sentado lá. Então, assim, ele foi colocando nessa norma muitas informações que foram geradas através desse documento e dos outros documentos. Porque a NIT-JOI 008, ela vem com informações que são levantadas
do mundo inteiro de organismos, né, e também de partes interessadas, que passam as suas informações a respeito do processo de acreditação. Então, eu não sei nem se o ILAC, nem sei se a NITIOS vai se manter, tá? Isso tudo é a política da SEGEC, que nessa fase de transição eles vão chegar a alguma conclusão. Agora, foi utilizado. Me parece um pouco contraditório, porque tu está ali, flexibilizar a documentação, né, né, ou a informação documentada. A própria avaliação de risco pode te apontar a tu ter uma documentação fora de uma formatação padrão que a gente conhece, aquela formatação clássica que é 1707, 17007 ali traz, né, que é aquela formatação clássica de documentação técnica, né? Tu pode de repente entender que a tua equipe ela se entende melhor com gráficos e fluxogramas e uma formatação tipo de revista, né, na tua documentação, ou através de vídeos, ou através de outros métodos, do que simplesmente aquela forma clássica. Aí tu tem, me parece contraditório, tu querer modernizar de um jeito, mas querer puxar para trás, né, com a outra... Não é citada. A 17.007 não está citada, né, nessa norma. Não, eu sei que na 17020 não, tá? Mas ela puxa pela 08. O ideal, né, é um comentário agora, é um comentário. O ideal é ela não ser chamada mais, né, e sim usar uma outra prerrogativa. Então, Romulo, eu não tenho como falar sobre esse tema, porque é o seguinte, eu estou falando da revisão desta norma. Nesta norma, não se chama 17.007, né? Então, assim, o que a gente está fazendo não dá hoje para comparar o que está acontecendo né, na realidade dessa 17.020-2012 com a futura, que ainda, né, eu espero que não mude nada, geralmente FDIS não muda nada, mas, assim, são normas sempre de referência, são diretrizes para ser utilizadas, assim como 31.000 que eu estou falando, assim como outras normas que a gente sabe que a gente pode usar como base. Essa NIT-JOIS 008, não sei qual vai ser o fim dela, mas geralmente, né, como são documentos que são como se fossem, eu vou usar um termo didático, né, mas muletinhas para o sistema de uma norma que ficou muito tempo sem ser revisada. Então, por isso que o ILAC usou como referência a base. E mesmo assim, na hora da tradução, ainda ficou meio duvidoso, né, sobre exatamente o que era. Mas é uma norma bastante interessante para ser utilizada como base para desenvolvimento de informação documentada da área técnica. É interessante. Vamos para a segunda, então. A segunda, de alguma forma, já falou um pouco, né? Acho que falta uma pequena complementação aí. Já comentou aí com a Adriana. O levantamento de riscos e oportunidades de forma sistêmica pode levar a diversos pontos e aspectos, podendo levar a uma lista muito inchada de elementos, né? A Adriana lá falou, matriz SWOT gigante. A norma prevê alguma forma de estabelecer um ponto final para essa lista? O que acontece é o seguinte, né? Vou dar até um exemplo que eu tive. Eu fiz lá todo um conjunto de levantamento de riscos, mitigações, formas de controle e tal. Saiu lá um documento, mais de 5 páginas, né? E aí eu estava numa avaliação e disse, mas tu não botou aqui o risco de marido e mulher, né? O risco, esqueci o nome agora que eu usei na época, mas entre relações entre conjugais dentro do organismo. Aí vai lá e altera o documento. Aí depois vem outro e diz, não, mas vai faltar isso. Tá. Quando a gente está falando, claro, ali do risco de imparcialidade, até uma coisa pequena, né? Não dava para explorar muito, né? Mas quando a gente está falando de levantamento de riscos e oportunidades de forma sistêmica, onde tu pode pegar diversas áreas, o negócio pode não ter fim. E aí o que eu acho, aliás, não é eu acho, né? O que eu pergunto tem alguma forma de limitar isso de alguma forma? Interfira Será nisso. que está ouvindo?
Não, ele travou, agora voltou aí. Opa. Então, a ideia é, tem alguma forma de eu definir o fim disso? Dizer, olha, aí alguém diz, mas faltou aquilo. Não, eu defini o meu fim é esse, e tá fechado. É isso que eu queria saber se tem como, né? Porque senão, de perpétuo, a cada avaliação, eu vou ter alguém botando uma opinião. Mas tu não botou NR1. Mas tu não botou agora, por que o pneu não passa pelo desenho? Mas por que tu não... Aí nunca acaba. Então, Rômulo, olha só, eu não posso falar sobre o processo de avaliação, nem acreditação, porque o meu objetivo aqui é falar basicamente dessa revisão, né? Então, assim, quando se trata dessa revisão, o pensamento é a utilização da mesma sistemática que a gente utiliza para a mentalidade de risco, utilizar referências, né, que são como... ela é muito utilizada, né, em grande parte do sistema de gestão, que é a 31.000. Então, assim, ali tem referências, né? Isso ainda vai ser muito discutido, claro que vai ser muito discutido. E aí, com certeza, vai refletir em toda a sistemática de acreditação. Mas, por enquanto, com base no objetivo de riscos e oportunidades, né, é o objetivo da melhoria. A gente saber o que está acontecendo em cada etapa do nosso processo, né, na sistemática do organismo, e aí sim fazer uma análise desses riscos e oportunidades. A ferramenta que você vai utilizar é uma ferramenta que você vai definir. Você vai definir, você vai desenvolver a sua informação documentada, e assim, né, o processo vai continuar. Mas, assim, hoje realmente eu não tenho como te falar, porque o meu objetivo não é esse. Mas eu espero, né, que a gente consiga ainda conversar em outros momentos e a gente, né, esclarecer esses pontos. Eu acho que vai ter muito debate ainda, né? Vai ter muito debate, tem muita questão ainda para harmonizar. Tá? Bem, a gente não tem perguntas mais e o tempo já avançou bastante, né? É um assunto bem interessante, é a vida, né? É a vida do organismo de inspeção. Bem, temos mais alguma pergunta, mais alguma questão? Senão eu passo para a Ana dizer as palavras finais aí, e aí a gente pode fechar o nosso evento. Me parece que teremos não, viu, Ana? Ok. Mas, bem, gente, então, já que não temos mais nenhuma pergunta, volto a repetir que esse é um primeiro momento, a gente ainda está na fase, né, de votação, assim como acontece nas normas nacionais, a gente vai ter um momento onde vai levantar todos os comentários de quem não aprovou, e aí, né, uma outra passada, né, um outro filtro. E aí, sim, assim que tivermos a norma publicada, né, que acredito que seja em 2026, aí a gente traz para o Brasil e a gente regionaliza, e essa conversa, com certeza, né, eu estou apostando que tem a participação da CEGEC, da DICONF, né, na Comissão de Estudo 04, e todos vocês, e a gente consiga chegar a um denominador comum, né, claro, sem mudar o texto da norma, né, porque já foi publicado, mas regionalizando e trazendo as nossas questões um pouco mais para o texto. Então, volto a agradecer imensamente a toda a equipe da FENIV, a Adriana, muito obrigada pelo convite, fiquei muito envaidecida, a Bassoli, sempre parceiro, e a equipe toda, a Fernanda, mandar um abraço para o Everton também, que eu gosto muito dele. Então, assim, mais uma vez, boas festas para vocês, que Deus abençoe nosso Brasil e que a gente consiga aí ter um 2026 muito melhor do que foi esse 2025. Muito obrigada, gente. Muito bem, Ana. Obrigado demais pela sua participação. Obrigado pela participação de todos vocês aí também. Né? E assim, eu desejo de novo excelente final de ano. A gente continua por aqui. A gente deve fazer um recesso, mas vamos continuar por aqui ligando. A gente está à disposição, tá? A gravação vai então para a página da FENIV no YouTube. Eu espero que quem não conseguiu assistir, que vocês repassem para os demais colegas, porque tem muito assunto interessante aqui, e muito debate ainda que vai ser provocado
por causa dessas informações que a Ana passou para a gente aqui. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Pessoal, eu Excelente quero final só de ano. falar o Tchau, último. Adriana. Tchau, gente. Obrigada. Ana, obrigada, viu? Você, como sempre, espetacular, cada um que pôde participar aqui. E ano que vem a gente tem mais, boas festas para todo mundo, tá? Agradeço demais a participação de todos.